Sabe, poucas coisas que a humanidade já construiu mexem tanto com a nossa imaginação quanto a Grande Muralha da China. Ela não é só uma barreira de pedra, é muito mais. É como uma cicatriz da paisagem, sabe? Uma prova viva de impérios, de sacrifício e, claro, da resiliência humana. Então, bora mergulhar na história que existe por trás desse mito todo. Ok, vamos começar com aquela pergunta clássica, além da mais famosa de todas, né? A Grande Muralha da China. Dá pra ver do espaço a olho nu? Essa ideia, nossa, por séculos alimentou a imaginação de todo mundo. Mas será que é verdade mesmo? Então, a resposta, sem rodeios, é não. É um mito. Vários astronautas já confirmaram que, sem a ajuda de equipamentos, ela simplesmente some na imensidão do planeta. Mas, sinceramente, a verdadeira grandeza da muralha não tem nada a ver com ser vista do espaço. O que impressiona de verdade é a escala dela aqui, na Terra. E é aí que a história fica fascinante de verdade. Ok, então qual é essa escala real? Se prepara. São 21.196 quilômetros. É um número tão grande que é até difícil de imaginar. Para a gente ter uma noção, é quase a mesma coisa que ir de São Paulo até Tóquio e voltar. Pensa nisso. É um feito assim monumental de engenharia e, claro, de pura resistência humana. Bom, agora que a gente já tirou o mito da frente, vamos começar nossa jornada pela história real da muralha. E olha, essa história é muito mais impressionante. Porque ela não foi construída de uma vez só não. Foi um trabalho que levou séculos e séculos. É isso mesmo, a construção não foi uma coisa só. Foi um processo, uma evolução ao longo do tempo. Começou lá atrás, com uns muros bem mais simples, todos separados. Depois veio a primeira grande unificação e tudo isso culminou naquela estrutura de pedra que a gente conhece hoje, da época da dinastia Ming. Para entender a muralha, a gente precisa voltar bastante no tempo. A ideia não começou com aquele projeto gigantesco que a gente imagina. Não, muito antes da China ser um império unificado, a sementinha dessa estrutura toda já estava lá, sendo plantada. Naquela época a gente tinha vários reinos e eles viviam em guerra. Cada um construía suas próprias barreiras para se proteger, principalmente das invasões que vinham do norte. Mas não era nada como a muralha de hoje, tá? Eram muros bem mais simples, feitos de terra compactada, madeira, funcionavam como defesas locais mesmo. A gente pode dizer que eles foram os ancestrais da Grande Muralha. Só que aí, tudo mudou. Mudou com a chegada de uma das figuras mais poderosas de toda a história da China. Um líder que tinha uma visão: unificar não só o território, mas também as defesas. Estamos falando do imperador Qin Shi Huang. Em 221 a.C., ele finalmente unifica a China. E qual foi uma das suas grandes ordens? Conectar todos aqueles muros que estavam espalhados e transformar tudo numa única barreira de defesa. Foi ali que nasceu a primeira versão do que a gente chama de Grande Muralha. Mas essa visão grandiosa, ela teve um custo humano altíssimo. Centenas de milhares de pessoas, soldados, camponeses, prisioneiros, foram forçadas a trabalhar em condições assim brutais. A muralha foi literalmente construída com muito suor e um sacrifício enorme. Mas olha, a muralha do Imperador Qin foi só o começo. A história dá um salto de muitos séculos até a gente chegar na imagem que todo mundo conhece. Aquela estrutura imponente de pedra e tijolos é, na verdade, a obra-prima de uma outra época, a da dinastia Ming. E a diferença entre as duas é gigante. A muralha original de Qin era basicamente de terra compactada e madeira. Já a da dinastia Ming, que veio mais de 1000 anos depois, era uma fortaleza de verdade, feita de tijolo e pedra, com uma engenharia militar muito, mas muito mais sofisticada. É porque a muralha Ming não era só um muro, era um sistema de defesa completo e integrado. Pensa só, ela servia como uma estrada para movimentar tropas e suprimentos bem rápido, era também uma linha de comunicação, usando sinais de fumaça e fogo, e claro, tinha as torres de vigia por toda a parte para ficar de olho em qualquer movimento inimigo. E quem é que ficava lá defendendo essa fronteira imensa? Eram soldados. E eles viviam ali por anos a fio. A vida na muralha era incrivelmente dura. Era uma vida de isolamento, de um frio extremo e, claro, do perigo constante de um ataque. Bom, mas o tempo passa, né? As táticas de guerra evoluíram e a muralha, como uma fortaleza, começou a perder a sua função principal. Mas a história dela não acabou aí não. Longe disso. Ela estava prestes a renascer, mas com um propósito totalmente diferente. É que a tecnologia militar não para nunca.
Com a chegada de armas de fogo cada vez mais poderosas, como os canhões, uma barreira de pedra, por maior que fosse, já não era mais o suficiente. A importância militar da muralha, então, começou a diminuir pouco a pouco. Com isso, muitas partes dela foram simplesmente abandonadas, deixadas para o tempo. Mas aí, já no século XX, aconteceu uma coisa incrível. O mundo e a própria China redescobriram a muralha. Só que dessa vez, não como uma arma, mas como um tesouro histórico, um patrimônio de toda a humanidade. E hoje, ela é protegida, é reverenciada. E essa é a grande virada na história dela. A Grande Muralha deixou de ser uma barreira militar para se tornar o que ela é hoje, um símbolo poderoso da história, da cultura e da identidade da China para o mundo inteiro. Toda essa jornada da Grande Muralha, de uma fortaleza a um ícone mundial, deixa a gente com uma pergunta para pensar. O que, no final das contas, define um monumento? É o propósito para qual ele foi criado lá no começo, ou é o significado que a gente dá para ele hoje? A resposta, talvez a própria passagem do tempo nos mostre.